Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, dia 14 de agosto, hoje a igreja faz memória de São Maximiliano Maria Kolbe. E o evangelho que vamos meditar se encontra em Mateus, capítulo 17, versículos 22 ao 27, que diz assim: Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galiléia, ele lhes disse: O filho do homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no evangelho de hoje, Jesus anuncia pela segunda vez a sua paixão, morte e ressurreição. Diz o evangelho, Jesus falou para os discípulos: O filho do homem vai ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, e no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Interessante isso daqui, porque Jesus, quando anuncia a sua paixão, morte e ressurreição, ele anuncia o que vai acontecer e anuncia como que preparando os seus discípulos para enfrentarem o sofrimento de Jesus, a morte de Jesus, ou seja, aquilo que iria ou que vai acontecer com ele, para que os discípulos estivessem preparados para esse momento. Mas a gente sabe que os discípulos não estavam preparados, coisíssima nenhuma. É tanto que eles caíram na falta de fé, na falta de esperança, desanimaram quando Jesus tinha sido preso e principalmente quando Jesus tinha morrido. Mas já aqui no Evangelho hoje, quando Jesus fala pela segunda vez da sua paixão, morte e ressurreição, diz o Evangelho que os discípulos ficaram muito tristes. Muito tristes. Interessante essa reação dos discípulos de Jesus. Ficaram muito tristes. E quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? E Pedro responde: Sim, paga. Veja, o que os cobradores de impostos estavam preocupados? No imposto do templo, ou seja, era um imposto religioso, né? Que servia para o culto no templo. E Pedro diz: Sim, ele paga. Mas quando chegou em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? E Pedro responde corretamente: dos estranhos. Jesus disse: Logo, os filhos estão livres ou são livres. Jesus mostra aqui o quê? Que, primeiramente, no seu anúncio, ele vai sofrer, morrer e ressuscitar. Mas depois, Jesus aproveita a pergunta dos cobradores de impostos, chama Pedro
para mostrar que ele é filho de Deus. E na qualidade de filho de Deus, ele está livre com relação ao imposto. Mas é claro, as autoridades religiosas da época não reconheciam ou não reconheceram em Jesus o Filho de Deus. Então, para não escandalizá-los, aí Jesus realiza como, ou melhor, faz com que Simão Pedro experimente o milagre. Jesus diz para ele: mas para não escandalizar essa gente, ou seja, esse povo que não crê em mim, esse povo que não acredita que eu sou filho de Deus, do Pai que está nos céus, então vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali encontrarás uma moeda, pega então a moeda, vai entregá-la a eles por mim e por ti, ou seja, paga o imposto. Então, recapitulando, primeiramente, Jesus anuncia sua morte, sua paixão, morte e ressurreição. Depois, Jesus, aproveitando o argumento ou a pergunta dos cobradores de impostos, chama Pedro e mostra, ele revela que ele é o Filho de Deus e, portanto, estaria livre ou isento do imposto, mas mesmo assim, ele paga os impostos para não escandalizar, mas Jesus revela que ele é o Filho de Deus. Ou seja, aquele que vai pagar o preço do nosso resgate é o Filho de Deus que se fez carne, habitou entre nós, que assumiu a nossa natureza humana. E aí ele faz com que Pedro experimente um milagre. Pega o anzol, vai ao mar, no primeiro peixe que pegares, então abre a boca lá, tira a moeda e paga o imposto. E Simão Pedro faz essa experiência daquele milagre de pescar o peixe e tirar da boca do peixe o dinheiro para pagar o imposto. Mas por que ele faz tudo isso? Porque verdadeiramente ele é o Filho de Deus. E como Filho de Deus, a mensagem central aqui o que é? O Filho de Deus veio para dar a sua vida, e dando a sua vida, ele veio e nos traz a salvação, e dando a vida, derramando o seu sangue na cruz, ele nos torna livres. Ele nos torna livres. Pelo seu sacrifício, pelo seu derramamento de sangue. Ele pagou mais do que um imposto, ele pagou um alto preço, o preço do nosso resgate. O preço para que nós fôssemos salvos, e é um preço de sangue. Ele pagou com o próprio sangue, com a própria vida. Ele morreu para que tivéssemos vida e salvação. Foi isso que nosso Senhor nos fez. Então, Jesus, sempre ali focado na vontade do Pai, no plano salvífico do Pai, ele vem e nos salva. Aprendamos com Jesus a sermos também focados na vontade de Deus para nós e para os outros, para o mundo, para a humanidade. E semelhantemente a Jesus, que possamos ser obedientes, dóceis ao plano de Deus. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.